Uh. Yeah. Yeah. Olá, engreneiros! Está começando mais um único, exclusivo, peculiar EngrenaCast. Muito prazer, sou Rony Demontier, empresário, especialista em diagnósticos comerciais, um apaixonado por comunicação. E hoje é um dia mais do que especial. De uma vez por todas, nós vamos desmistificar muitas coisas sobre por que eu começo e não termino e o que está impedindo de eu realmente viver uma vida plena em saúde, alinhados a alimentação e a esporte, que é um combo perfeito para você viver mais. Quem não quer viver mais, né? E hoje eu vou conversar com um cara que ele é empresário, ultramaratonista e vai dar uma aula aqui pra gente sobre o comportamento, sobre mentalidade, sobre disposição. E eu poderia ficar aqui uns 30, 40 minutos para falar do currículo dele, mas eu vou passar a bola para ele. Márcio Mota. Primeiramente, meu querido, muito obrigado pela disponibilidade de vir conversar aqui com a gente. Estou muito empolgado, tem muita coisa boa e importante para te perguntar, mas vou passar a bola para você. Se apresente para a gente. Olá, eu que agradeço, né? Sou o Márcio Mota, sou proprietário da Academia Êxito. Atualmente, como você já falou, sou ultramaratonista, aprendiz, estou melhorando a cada dia. Uhum. Sou formado em Educação Física pela Federal, na época que só existia a Educação Física. Uhum. E já fiz várias pós-graduações na área de Educação Física. A última que eu fiz foi na área de Gestão, na Fundação do Cabral, Gestão de Negócios. Já passei por vários esportes, eu comecei a vida menino de rua ali, brincava muito na rua, depois lutei judô, na época eu era asmático, então meus pais queriam que praticasse algum esporte qualquer que fosse. E fui crescendo e fui trocando, né? Joguei peteca há muito tempo, sempre gostei de correr. Na época eu tive que fazer prova física no vestibular, então eu comecei a correr, gostei muito. Com 15 anos eu já estava numa academia malhando, que eu queria ficar fortinho. E mais recentemente eu fui escalador, escalei durante 20 anos. Uau! Até já escalei as duas montanhas mais altas das Américas, né? O Aconcagua e o Orros del Salar. E aí mais recentemente a paixão pulou para a corrida, né? Para o trail run, que é a corrida em trilha. Então, em agosto, agora estou indo para um desafio de 110 quilômetros, bem empolgado, bem motivado, treinando direitinho. E é isso, um resuminho, né? Que legal. Então, seu dia tem 48 horas, né? Pois é, esse é o desafio de todo mundo, né? 24 horas está meio pouco. Mas o sucesso vem disso, né? Da gente conseguir administrar isso tudo aí. Muito legal. Márcio, entrando nas suas redes sociais, assim, compartilhando um pouco, né? Você compartilha um pouco ali da sua vida, dá para perceber sua paixão por natureza, uma vida física bem ativa, né, com esportes. Essa paixão sempre esteve dentro do seu coração desde criança, adolescente, ou isso despertou ao longo do tempo? Como que você se tornou essa potência que é hoje? Esporte veio mais tardiamente, assim. Eu sempre fui muito ativo, menino de rua, brincava, subia em árvore. Eu acho que a atividade física foi minha fuga. Legal. Não gostava muito de escola quando era mais novo, mas adorava o recreio. E chegava da aula, já corria para a rua para poder brincar de pique, de brincadeiras de rua. Fui escoteiro a vida inteira, passei muitos anos no movimento escoteiro e a gente acampava muito contato com a natureza. E aí a gente vem carregando isso, né? Até hoje eu falo que o esporte me salvou e me salva, né? Porque estresse não falta, né, no mundo atual. E a melhor forma de livrar disso aí é fazendo atividade física. Sábado de manhã é minha missa. Meus treinos mais legais, quando a gente encontra a turma, vai pro mato. Isso é fantástico. Agora eu preciso te fazer uma pergunta assim muito... Eu não vou falar polêmica, mas eu vou falar muito intensa, que isso todos nós temos. Uns tem pouquinho, outros tem demais. Quando a gente fala de atividade física, envolve muitas coisas, tanto emocional, alimentação. Agora, na sua opinião, Márcio, qual que é o maior procrastinador que existe para uma pessoa não fazer atividade física? Puxa, tem tantos... Mas se fosse para você escolher um, né? Ou mais, fica à vontade. A tecnologia hoje é uma concorrente muito forte da atividade física, né? É muito sedutor você ficar ali na tela infinita do Instagram, é muito sedutor assistir um Netflix, né? Mal acabou um episódio, já aparece aquela barrinha lá embaixo te levando para o próximo e gera aquela ansiedade. Então a gente tem muitos atrativos hoje. A tecnologia, eu diria que ocupa o primeiro lugar hoje em dia. Sim.
E se a gente não tiver recursos, não tiver consciente que é importante movimentar, nós vamos ficar nessa. Vamos ficar no cinema, no Netflix, no celular, que é o principal, né? Então, tecnologia. E conta pra gente como que você faz para não entrar nessa onda da tecnologia. Eu entro na onda da tecnologia. Tecnologia não tem jeito de fugir dela, ela está presente na vida da gente. Mas organização e disciplina, para mim, é o que há, né? Assim, para a gente conseguir fazer exercício, por exemplo, horário marcado. Se você deixar para quando der, já era. Sim. Se você confiar demais na sua força de vontade, isso também é uma prepotência, vamos chamar assim, porque você fica o dia inteiro, trabalha muito, tem problema com o cliente, problema com o chefe, problema com os colegas. Chega à noite, você está achando que você vai matar a pau ali porque você tem muita força de vontade e você vai conseguir. E não é bem assim, né? Às vezes durante o dia você negligenciou a alimentação, durante a noite você negligenciou o sono, e aí você está achando que você tem tanta força de vontade assim. Ninguém Sim. tem. Se a gente não cuidar do conjunto, sem chance, assim, a gente não vai se dar bem. É importante ter essa oportunidade de conversar com você, que quando a gente fala de motivação, as pessoas acordam e falam assim, hoje eu tô motivado, eu vou treinar. Mas todo dia que você não tá motivado, você não vai treinar? Existe algum fator primordial, alguma força interior, algum objetivo muito claro, assim, para você realmente manter uma constância de treinos? Olha, quando o objetivo é nobre, vamos dizer assim, eu vou fazer exercício porque eu quero estar com meus filhos, eu quero poder brincar com meus filhos, eu quero ter saúde. As chances da gente são maiores. Quando o objetivo é superficial, eu quero uma barriguinha sequinha, com gominhos e tal, não é tão nobre, assim, é mais difícil. Quando a gente tem um objetivo mais bem definido, por exemplo, eu quero participar de uma prova, escalar uma montanha, eu tenho um fato que vai ocorrer numa determinada época, isso também facilita a rotina. Né? Eu estou inscrito para uma prova, a partir do dia que eu inscrevi já mudou tudo, assim, poxa, fica mais fácil treinar. Mas o horário marcado, para mim, é o grande aliado de quem consegue, sabe? Quem pode toda hora, não pode nunca. Legal. Quem tem lá, nem que seja 2 vezes por semana um horáriozinho marcado, vai se dar bem. Até lembrei que eu tenho uma aluna, que eu dou aula para ela, porque não tem jeito de largar mais. Assim. Ela é mais antiga comigo do que a academia que eu tenho. Sim. São 26 anos malhando junto. Uau! Ela veio porque ela teve uma hérnia de disco, a perna anestesiou, foi uma hérnia séria. Começou a malhar comigo 2 vezes por semana e tem 26 anos que ela está 2 vezes por semana, super bem, em forma, com a hérnia resolvida. Mas é regular, não é quantidade, é regularidade. Muito legal. Quando a gente pega educação física, é incrível, Márcio. Todo dia está sendo atualizado, é um artigo novo que sai, é uma metodologia. Se você fosse comparar hoje a educação física da época que você graduou para hoje, existe muita diferença? Olha, eu acho que existe diferença em termos de oportunidades. Assim. Na minha época, a gente os homens jogavam futebol e as meninas jogavam vôlei ou queimada. Hoje em dia, a gente não tem mais desculpa, né? Tem grupo de ciclismo, de corrida, de bicicleta, de tudo quanto é tipo de patins, de skate, assim. Hoje em dia é uma diversidade de coisas, né? Meus filhos, por exemplo, são dançarinos. Legal. Nunca jogaram futebol, nunca jogaram vôlei. Então a gente tem muita opção. Nesse sentido, melhorou muito. Em termos técnicos, movimento é movimento. O que a gente sabe é que a gente precisa movimentar. Não interessa, sabe? Aquele negócio de, qual que é o melhor exercício? Talvez você me pergunte isso daqui a pouco, né? O melhor exercício é o que a gente faz. Legal. Porque a concorrência é grande. O celular está chamando o tempo todo. Então, a gente tem que fazer uma coisa que a gente goste razoavelmente para a gente conseguir fazer. Muito legal. 75%, eu fiz esse estudo, 75% das pessoas que elas começam uma atividade na academia, por exemplo, e por falta de uma instrução e de um acompanhamento, se lesionam e elas ficam de 8 meses a 1 ano e meio sem voltar com aquele trauma. Você acredita hoje que esse boom das academias, Márcio, e é muita informação, muita concorrência, está prejudicando o desenvolvimento das pessoas? Eu acredito no movimento. Quando a gente movimenta, assim, isso é muito bom. Aliás, o movimento é o que salva a gente, o que vai fazer a gente envelhecer melhor. Só que a gente é ansioso, né? Sim. Em geral, a gente quer tudo rápido, a gente acaba desrespeitando uma progressão que seria a progressão saudável. Sim. Isso machuca. Ainda assim, movimentar é melhor
do que ficar no sofá. Oh, que legal. Porque o sofá, inevitavelmente, ele vai te levar para dor na coluna, para doença, para obesidade, para problemas cardíacos. Isso é inevitável. Aliás, o coração é o que mais mata, né? Sim. E existe algum estudo, Márcio? Por exemplo, poxa, se você faz atividade 2 vezes na semana, consegue prolongar mais ou menos quantos de vida? Existe esse estudo? Tem muitos estudos, eu não vou lembrar agora para te falar exatamente qual, mas tem estudo mostrando que 1 vez por semana já funciona, dependendo da regularidade, 2 vezes, 20 minutos, meia hora. O Colégio Americano de Medicina Desportiva recomenda 3 vezes por semana, em torno de 45 minutos, ou todo dia, meia hora. Isso eu acho que até a gente não deve preocupar muito, a gente deve preocupar com a regularidade. Se for 2 vezes por semana, meia horinha, tá lindo, desde que seja sempre. Né? Eu falo muito que a diferença entre fazer pouca atividade física e fazer muita não é tão grande em termos de saúde. Mas a diferença entre fazer nenhuma atividade física e pouca é enorme, é muito grande. Ou seja, mantenha a constância. Regularidade. Regularidade é a alma do negócio. Legal. Hoje, na posição como um ultra-atleta, eu acredito que para você chegar a este nível, muitas coisas para trás você teve que deixar, né? Então, uma pergunta assim, eu gosto de tocar nesse assunto, aqui no Engrena nós temos essa cultura, independente de tudo que você faz na vida, Márcio, está ligado a tomadas de decisões. Eu gostaria que você fosse naquele exato momento que você tomou a decisão em de fato se tornar um atleta ou se tornar um corredor. A minha pergunta é: qual comportamento que você teve que deixar de lado, abandonar e esquecer para você entrar nessa vida saudável com essa mentalidade pareada? O que aconteceu que você, agora não vou fazer mais isso porque eu estou nesse objetivo? Essa história de ultra-atleta, eu até nem gosto tanto desse rótulo, vamos chamar assim, né? Porque dá a impressão que eu sou muito acima da média, que eu sou isso, aquilo. Na verdade, eu acho que é o contrário. Enquanto eu corria, de vez em quando, corrida de rua, distâncias menores, eu sofria mais. Os treinos eram mais chatos, eu tinha aquele negócio de dar tiro, de rendimento, de pace, né, que é o ritmo que a gente corre por minuto. A partir do momento que eu fui conhecendo as corridas de longa distância, eu descobri que eu não preciso preocupar com isso. O importante é eu ir lá, correr devagar. Às vezes eu escuto um podcast, às vezes não, às vezes eu estou na natureza lá, eu estou só curtindo a natureza. Então, tirar a pressão de ter que ser um atleta de rendimento me deixou melhor. E me fez fazer isso naturalmente. E aí a corrida cumpre a função que é para mim, né? De me deixar normal, de me tranquilizar, de me encaixar nesse mundo tão desafiador, né? Com tanta coisa. Muito legal. Esse mercado, como que você está enxergando esse mercado de academias? O mercado de academias cresceu muito depois da pandemia, né? As pessoas, teoricamente, falaram, poxa, precisamos cuidar da saúde porque senão a gente adoece mais fácil, né? Sim. Então isso foi uma parte boa da pandemia que lotou as academias. Só que o mercado se divide assim hoje. Tem as academias de rede, as academias de custo baixo, as low costs que a gente chama, que são essas academias que focam na estrutura, em espaços grandiosos, com muita aparelhagem e que tem muito aluno fazendo ginástica lá. Isso não é certo nem errado, é só um estilo um modelo de negócio. Então, um professor, assim, muitos alunos, obviamente quem entra ali não está preocupado em ser bem acompanhado, porque não vai ter jeito. É um mercado específico. Estatisticamente, isso funciona para poucas pessoas, né? De 100 pessoas que entram numa academia dessas, 20 continuam depois de 3 meses, 80 desistem. Desistem assim, né? Às vezes elas ficam pagando um tempo ainda, mas acabam desistindo. Então esse é um nicho de mercado. Existem as academias de luxo, né? Que são as academias de shopping, essas são nacionais em geral, que oferecem uma estrutura muito grande também, academias muito chiques, com o chão de mármore, tudo, mas que tem um preço mais caro. E eu falo que toda academia tem um efeito colateral, né? Se você escolheu a academia de preço baixo, você tem o efeito colateral que você não vai ter acompanhamento, você vai ficar meio sozinho lá, vai ter um público mais jovem, vai ter uma música mais alta. Se você escolher uma academia de luxo, você vai ter que pagar um pouco mais caro, ou muito mais caro, você vai ter que frequentar um ambiente que tem pessoas mais focadas em estética, né? Sim. Pessoal que passa perfume para malhar e tal. E tem as academias de serviço, que a gente fala, né? Que são academias que estão mais focadas ali no acompanhamento, que tem mais professores,
que por causa disso cobra um preço um pouco mais alto também, intermediário entre os primeiros 2 tipos que eu falei. 3 tipos. O quarto seria a academia de nicho, né? Que é a academia de taekwondo só de judô, só de capoeira, só de yoga. É um pessoal bem ultra especializado que só tem aquela opção ali. Mas eles são os mais especializados naquela opção. Uhum. Então não tem certo nem errado. Cada um deve escolher a academia que se adapta melhor, né? Tem muita gente que faz jiu-jitsu, que adora e tem, né, a gangue do jiu-jitsu, a tribo do jiu-jitsu. Uhum. E eles estão lá, é uma família lá, eles malham juntos e praticam a arte deles, tá ótimo. Uhum. A moçada, em geral, prefere essas academias de rede, né, que são mais baratas e tal, porque financeiramente é mais fácil para eles, apesar do sucesso ser pequeno. E quem quer uma academia de serviço, uma academia que entregue mais, tem que procurar ou um estúdio menor ou uma academia que realmente tenha profissionais acompanhando. Muito interessante. Estudos vão nos mostrar, Márcio, a ansiedade, ela dispara, por exemplo, uma compulsão alimentar, né? Muitas pessoas descontam na comida. Mas nós sabemos que a alimentação e atividade física é um combo ali perfeito para te ajudar em todo tipo de performance. Como segurar, como manter ali esse equilíbrio entre alimentação e atividade? Realmente existe essa diferença, o que as pessoas falam mesmo, não adianta nada você malhar muito e comer muito. Eu percebo que até, estou te falando uma dúvida de uma pessoa leiga, muita desinformação ou muita informação às vezes acaba confundindo déficit calórico, o que pode comer, pré-treino, pós-treino, é muita coisa toda. Uau! Uma hora isso explode, entendeu? Cada um escuta um que fala uma coisa, que segue uma metodologia, que faz. E aí, como sair desse universo de informação e ir para um mais correto? Vamos dizer assim. Pois é, isso até para nós que somos profissionais está difícil, né? Assim, porque sai pesquisa toda hora e cada um está falando uma coisa, né? Sim. Eu falo que fazer atividade física é fácil. Controlar a alimentação eu acho bem mais complexo. Uhum. E o efeito da alimentação na vida da gente é uma coisa que a gente não faz ideia, assim. Como pessoa fisicamente ativa, eu tenho até uma história para contar interessante, assim. Eu estava uma época com um problema de gastrite, um problema que eu não descobri o que era. Uhum. E eu tive que fazer uma dieta mais rigorosa. Um domingo à noite a gente saiu para treinar. Não sei por qual motivo, normalmente eu treino de manhã, mas eu fui correr à noite. E domingo à noite é a hora da preguiça, né? A hora da preguiça. Nesse dia, quando eu comecei a correr, eu corri bem desde o início, assim, eu não sentia aquele início pesado e tal. Eu falei, gente, será por quê? Porque a minha alimentação estava certinha, eu estava controlando para controlar a gastrite. Mas aí eu não estava comendo açúcar, não estava tomando leite, glúten, café, não tinha nada disso na alimentação. Poxa, foi um dos melhores treinos. Hoje em dia, assim, é nítido. Se você comer mal, você vai treinar mal, assim, não tem dúvida. Uhum. E isso é uma das coisas que faz a gente desacreditar, assim, desistir. No final de semana, você abusa bastante, na segunda de manhã você fala, nossa, vou para academia. Você acha que você não tem força de vontade, mas a sua alimentação está toda sambada e muitas vezes o sono também, né? Uhum. Então, assim, a alimentação ela é vital nesse processo, assim, não tem jeito. Agora, o não tem jeito, assim, de emagrecer, sem alimentação, poucas pessoas conseguem. Mas só de fazer o exercício, você já é um ganho muito grande. Uhum. Então, às vezes, o exercício, para te ajudar a controlar melhor a alimentação, é o maior aliado. Sim. Alguns começam pela alimentação para conseguir fazer exercício. Outros começam Sim. pelo exercício para conseguir ajeitar melhor a alimentação. Isso é um jogo que a gente vai jogando e vai descobrindo, cada um de um jeito, né? E quando o professor está próximo do aluno, ele consegue atuar mais nisso aí. Uhum. Ah, mas essa aqui eu vou ter que perguntar, tá? Senão eu nem vou embora, essa aqui eu preciso perguntar. Vamos lá. Existe o tal do dia do lixo mesmo? Esse negócio assim, ó, malhei de segunda a sexta certinho, eu vou jacar no sábado e domingo. Isso prejudica, não, um pouco? Como que é isso mesmo? O dia do lixo é uma estratégia para aliviar a mente, né? Que às vezes você fica muito ali e tal. Eu prefiro não, mas para algumas pessoas funciona bem. Então, é porque assim, ó, cada vez que você bagunça a alimentação, você bagunça o seu sistema hormonal todo. E aí tudo fica mais difícil. Então você faz o dia do lixo no sábado. O seu domingo já não vai ser o mesmo domingo. Já vai ser um domingo mais difícil para exercitar, para fazer as coisas.
E muitas vezes isso aí se estende até a segunda, terça-feira. Então, o equilíbrio é sempre o ideal. Agora, ninguém vive no equilíbrio o tempo todo, né? Então, às vezes, o dia do lixo funciona para alguns. Eu falo que a alimentação e a atividade física são processos. Para cada um é de um jeito e a gente tem que saber que é um processo, e por isso que demora. Você tem que ir descobrindo. Às vezes eu como azeitona e me sinto super bem. Você come e se sente mal. Isso serve para todo tipo de alimento, para todo tipo de dieta, né? Jejum intermitente, a dieta do carboidrato, a dieta... Assim, a gente tem que ir experimentando e sentindo. Porque a ciência se confunde nisso aí também, né? Hoje pode ovo, amanhã não pode ovo. Hoje pode isso, amanhã não pode aquilo. Então é o processo. O ovo, para mim, de repente, faz muito bem, para outro não. Então a melhor maneira de descobrir é você entrar no percurso, entender realmente. Eu, por exemplo, todo dia é meu dia do lixo, entendeu? Todo dia. Eu tenho uma vontade de comer doce e massa 24 horas por dia, que eu não sei o que é isso. Pois é, doce, é bem interessante falar disso, porque lá na academia a gente treina a turma toda para fazer a dieta da glicemia. Porque funciona assim, ó, você vai tomar um café da manhã. Você toma um suco de laranja, carboidrato, frutose para danar. Você come leite, toma leite com chocolate, carboidrato. Você come sucrilhos, carboidrato. Você come pão, carboidrato. E aí você fica com a tal da hiperglicemia, né? O seu sangue fica lotado de açúcar. Hiperglicemia vai te dar uma quantidade enorme de insulina no sangue e vai tirar esse açúcar todo e jogar para dentro da célula. Logo na sequência você está com hipoglicemia. Você foi da hiper para hipo. Qual que é o problema disso? Você está com fome de novo, rapidinho, está cansado logo de manhã, está irritado, está não sei o quê, e não sabe o que é. E aí você passa o dia inteiro nesses picos de glicose lá em cima e glicose lá embaixo, insulina lá em cima e insulina lá embaixo. Isso, no curto prazo, é horrível, porque seu humor vai junto com isso aí. Eu sei o que é isso. E no longo prazo, obesidade, hipertensão, né? Problemas nas coronárias, entupimento, esse monte de doença que a gente está vendo aí hoje em dia. Sim. Eu sei o que é isso. Eu estava com 116 quilos. Hoje eu estou com 104. Rompendo em fé, viu, Márcio? Porque negócio de comer folha, não ter o docinho depois do almoço, gente, isso é como se fosse uma facada, sabe? É difícil demais. Mas hoje eu estou bem melhor. Eu já passei da fase da abstinência. Aquela assim que precisa de ter, parece que falta alguma coisa, o humor muda, mas você falou uma coisa muito importante, é manter uma constância. Vai chegar um ponto que se torna um hábito. Pois é, e tem um negócio interessante de alimentação, talvez os nutricionistas me xinguem, né, porque estou invadindo a área deles aí. Mas a dieta da glicemia, que é essa baseada em carboidrato, gente, é muito interessante. Legal. Uma das coisas é evitar carboidrato, a gente brinca que carboidrato é para atleta. Se você não consegue evitar o tempo todo, de manhã principalmente, o café da manhã salgado. Então é comer ovo, comer frango. Isso aqui eu vou anotar, porque eu como um pacotão de biscoito recheado. Puxa. Pois é, o café da manhã salgado tem pesquisa mostrando que eles pegaram adolescentes. A única coisa que mudaram na dieta deles foi o café da manhã. Não podia comer carboidrato nenhum. O índice de sucesso foi altíssimo. Que legal. Muito sucesso, porque já começou o dia melhor. Já começa o dia bem. Eu até perdi o que eu ia falar mais aqui. E a sequência dos alimentos, que isso é fantástico, assim, é um negócio que eu pratico hoje que, nossa, mudou minha vida. Primeiro a gente come folha, então, folha, tomate, abacate vale nesse caso também, porque o abacate tem pouco açúcar e é uma gordura boa. Depois a gente come proteínas e gorduras, e por último a gente come o carboidrato, se tiver que comer. Que interessante. Isso muda tudo, porque quando você come a folha primeiro, você segura a sua glicemia, é mais difícil para o corpo assimilar esse açúcar todo que você jogou para dentro ali. E na verdade, você nem jogou açúcar tão rápido, né? Você comeu folhas, depois você comeu as proteínas e gorduras, e por último que vieram os carboidratos, inclusive fruta. Fruta por último. Olha o que a gente faz, né? A gente come normalmente um mamãozinho de cara, né? Exato. O que acontece? O seu carboidrato vai sendo absorvido devagarzinho, então você não tem esses picos de insulina durante o dia. E aí o humor é impressionante. Aquela preguicinha depois do almoço, nossa, isso como melhorou para mim é impressionante. Então, sempre que eu vou almoçar, folha primeiro, proteínas e gorduras, carboidrato por último. Quando chega no carboidrato, você já está até com a barriga mais cheia, a tendência é que você coma menos. Então, pode comer de tudo, mas uma mudança dessa estratégica muda tudo. Para checar isso, quando eu comecei a estudar esse assunto, eu comprei um aparelhinho daquele de diabético, botei no braço para medir minha glicemia. E é impressionante, assim.
Um dia que eu fui a uma festa, um chazinho de bebê, nós passamos no restaurante antes, comemos bastante folha, comemos só folha, almoçamos folha, e fomos pra festa. Uhum. E eu com o aparelhinho no braço lá. Cheguei lá, já chegou na mesa aquele monte de canapé, tira gosto ali e tal, já fomos comendo, Sim. tomei uma cervejinha e medindo a glicemia, nada de subir. Depois veio o almoço, a gente almoçou, normal, e por último vieram os doces, a gente comeu, e a minha glicemia ficou constante o tempo todo. Que Já em interessante. outro dia, eu corri umas 3 horas, estava num treinamento desse de ultramaratona, chegamos da corrida, fui tomar um açaí. Então, minha glicemia estava em 100 e poucos, pulou lá para 170. Uhum. Açaí é muito doce, tem Uhum. muito carboidrato, dá pico de glicemia. Uhum. Então, açaí, por exemplo, eu dei uma abandonada nele. Muito, muito raro eu tomar. E eu gosto muito. É a primeira vez que eu ouço isso. Isso As é muito ordens legal. dos alimentos, muito interessante. E eu vou praticar e depois eu vou te dar um retorno. A minha dica é: não acreditem em mim, experimentem. E preste bastante atenção, principalmente no humor, assim, depois do almoço, aquela preguiça depois do almoço. E aí tem outras estratégias que são bem legais também. Às Aham. vezes você não tinha verdura na sua casa, você acabou comendo errado e tudo. Ou você vai comer e não tem verdura nenhuma. Tomar um pouquinho de vinagre antes do almoço também é bom. Tem pesquisa mostrando que o vinagre ajuda a segurar a glicemia também, não deixa subir tão rápido. Uhum. Esqueceu de tomar o vinagre, não comeu as folhas, fazer exercício logo depois olha que diferente isso, né? Logo depois da alimentação. Não é Uhum. para morrer de fazer exercício, para passar mal, mas fazer uma caminhada de 20 minutos, almoça, sai do restaurante, vai dar uma caminhadinha, fazer uns 10 agachamentos, qualquer exercício que você faz, o exercício também segura essa absorção de glicose rápida. Isso Uhum. é bem legal. Quando eu falei com a minha irmã que eu iria conversar com você, né, com um especialista da área, essa pergunta é da doutora Jéssica, tá? Jéssica, te amo, maninha. De uma vez por todas, comer bebendo é prejudicial? Melhor não, né? Porque afeta todo o sistema digestivo ali, né? E normalmente a gente bebe carboidrato, né? Tem muita gente que bebe só água, mas é refrigerante, é suco. Uhum. O suco, por exemplo, é uma bomba de glicemia. Uhum. Suco, para quem quer emagrecer, a recomendação é não tome. Porque tem muito açúcar concentrado ali, né? São várias frutas. E a frutose é o açúcar mais doce, que mais joga a glicemia para cima, Uhum. mais afeta essa questão de entendeu? Uhum. O entupimento do vaso, né? Sim. E que vai dar essas doenças crônicas, né? Uhum. Mais seriamente. Então, melhor beber antes do almoço, ou esperar um tempo para beber depois, e ter a digestão ali o mais suave possível. E é muito convidativo, né? Por exemplo, no almoço, ter o almoço e já ter ali a bebida como se fosse o combo, né? Comer bebendo. Isso é um hábito na minha família muito, muito comum. Nós crescemos com este hábito de comer bebendo alguma coisa, que seja um suco ou seja um refri. Um jeito fácil de resolver isso é beber mais líquido de manhã, por exemplo, antes do almoço, bem antes do almoço. Vai chegar na hora do almoço, você não está com tanta sede. Que se você deixar a sede ficar muito grande, chegar na hora do almoço, vai dar problema, né? Mas eu ainda colocaria a ordem dos alimentos antes disso em ordem de importância, sabe? Se a gente conseguir já comer na ordem certinha e evitar o carboidrato de cara, nossa, já é um avanço imenso. Isso. E dentro disso, uma pergunta sempre leva para outra, né? Quantidade de refeições por dia. Eu, por exemplo, o meu corpo acostumou, eu tô pulando o café da manhã. Porque antes eu acordava, era biscoito recheado, era bolo, era um copão de Toddy, era só coisas assim... Os carboidratos aí. Incrivelmente, eu estou pulando o café e estou almoçando uma quantidade bem menor. E aí, existe a quantidade certa, Rony? O aconselhado é 4 alimentações por dia, refeições... Ou depende? Como que você enxerga isso? Porque tem muitas opções, né? Pois é, você está querendo me apertar mesmo, né? É muito importante a gente escutar uma opinião diferente, porque, por exemplo, eu já escutei que a refeição mais importante é o café da manhã. Eu já escutei que se você ou troca o almoço ou a janta... É muita informação, Márcio. É muita informação. O meu corpo acostumou. Realmente, eu acordo por volta ali das 7h30, 8 horas... Tomo um copão de água e consigo segurar até meio-dia. Agora eu tô com essa disciplina. Eu almoço entre meio-dia e 10 no máximo.
Mas e aí? Como que você enxerga isso? Como que você vê isso? Aí eu acho legal a gente ir para as particularidades, né? Olha Aham. só, eu me encaixei muito bem nessa dieta da glicemia, vamos chamar assim. Sim. Comer na ordem certinha e tal. Uhum. Isso me faz muito bem, me faz treinar bem. E o que acontece? Quando você faz essa sequência de comer verdura, proteína e, por último, carboidrato, naturalmente você fica saciado por um tempo maior. Uhum. Então, eu comia banana o dia inteiro antes. Porque acontecia isso, né? Eu botava carboidrato para dentro, Sim. subia, eu ficava nesse sobe e desce o dia inteiro. Uhum. Hoje, de manhã, praticamente eu não como a banana mais. Às vezes eu como antes de sair para o treino. Aí eu como, vou correr, não tem problema. A glicemia não vai subir. Minha namorada começou a fazer uma dieta de jejum intermitente, né? De ficar longas horas sem comer. Uhum. Ela, quando eu pedi para ver lá como é que ela estava fazendo, é basicamente essa ideia também da glicemia, que você fica muito tempo sem comer, mas quando você vai comer, você come na ordem certinha, você não vem de cara no carboidrato, que seu corpo está louco ali por um nutriente, deu carboidrato, vai dar pico e tal. Então, no fundo, tudo mais ou menos igual. O que difere é essa questão de ficar mais tempo sem comer, menos tempo. Eu não dou conta de ficar muito tempo sem comer. Para mim, não funciona. Eu acordo com fome. Uhum. Porque eu não como muito à noite também. De noite, lá pelas 6 horas, eu já paro, 7 horas e não como. Eu não sou xiita, não, mas não como muito. A minha namorada se deu bem com essa dieta, gostou, emagreceu bastante e tal. Então, isso é individual. Eu não acho que isso é o mais importante, sabe? Uhum. Você come 3 vezes por dia e tá bem, se sente bem. Em termos de emagrecimento, depende do que você está comendo. Uhum. Também não gosto dessa dieta de ficar contando caloria. Acho que isso é muito chato, desgastante, não funciona bem. Uhum. Então hoje, Márcio, eu acredito muito na sequência dos alimentos. Come na ordem certinha, tá com fome ali, você come. Eu acho que você vai conseguir comer 3 vezes por dia sem problema. Uhum. Mas é particular, isso não dá para generalizar. Sim, é importante saber disso porque o corpo ele acaba se adaptando, né? E aquilo que você faz várias vezes acaba entrando ali num ciclo. E eu achei muito interessante o perfil da academia sobre a metodologia. Antigamente não tinha aplicativo. Eu, por incrível que pareça, apesar de estar na categoria obeso e entrando para o sobrepeso agora, dos meus 9 até os 17, eu era atleta. Eu era jogador de futebol, joguei na base do América há muito tempo. E eu frequentava a academia muito intenso. Naquele período não existia aplicativo. Hoje as academias, elas têm aplicativo como uma maneira de instruir ali o aluno. Eu, por exemplo, não consegui me adaptar a fazer o exercício, ir atualizando, indo passando com o telefone na mão. Eu percebi que isso me prejudica muito. Eu percebi que lá na Êxito, ela tem uma metodologia que ela é diferente das academias tradicionais. Essa ideia foi sua? Como que surgiu essa ideia de fazer uma academia mais integrativa? Olha, depois da chegada da Smart Fit, né, que foi a primeira que chegou nesse modelo low cost, a gente viu que a gente precisava diferenciar de alguma forma. A história da tecnologia, do celular, a gente até já experimentou lá também. Mas como que a gente enxerga o mercado hoje? Quem vai fazer exercício com a gente lá está procurando algo diferente, né? Está procurando um espaço mais agradável, está procurando livrar do estresse do dia a dia, fazer um exercício que seja saudável, que seja bom. Não faz muito sentido você ir para a academia e ficar olhando o celular o tempo todo e ficar focado na tecnologia, a academia seria o lugar para você fugir disso, né? Para você ter seu momento ali de extravasar. Então, hoje lá na academia, a gente até tem um aplicativo, as pessoas têm a opção de usar, mas a gente faz de um jeito que ela tem a opção de usar uma ficha de papel, para não ter que ficar olhando o celular, e melhor ainda, ela tem a opção até de nem ter uma ficha. Cada dia que chegar lá, você pede ao professor, ele vai te apresentar uma proposta diferente. Porque a gente acredita que um dos grandes vilões da musculação, né, a gente nem tem esse nome lá, mas musculação é aquela coisa que tem séries, né, de 3 de 10, 3 de 15, e isso é chato. Você faz fica lá pensando, você vai acabar olhando o celular, né? Então, se você conseguir fazer de uma forma mais dinâmica, uma série só, faz outra coisa, o professor te chama ali, a sua ficha fica na mão do professor, em vez de ficar na sua mão, para você ter que ir nele toda hora. Então, a gente acredita nisso. Outra coisa que a gente não acredita é muito só na máquina. Legal. Fazer musculação é muito legal, mas o aparelho, ele imobiliza a gente, né? Assim, você fica sentado o dia inteiro, aí você vai para a academia, chega lá, você assenta de novo e fica nas máquinas assentado lá.
tem algum valor, mas fica faltando aquela parte do seu corpo funcionar de forma mais integral, mais em conjunto, né? Várias articulações, porque o aparelho ele te isola, né? Ele te protege ele de todo jeito. É como se fosse usar um colete, por exemplo, para postura. A pessoa tem os ombros caídos para frente, a gente põe um colete nela e ela fica com a postura boa. Só que na hora que ela tirar esse colete, os músculos estão mais fracos ainda. Olha só. Então talvez o colete para alguma situação seja bom, mas o dia inteiro usar colete não é bom. Quando a gente vai para a academia e só faz exercício em máquina, é como se você estivesse de colete o tempo todo. E o seu corpo não aprende a trabalhar sozinho, é o tal do exercício funcional, né? Uhum. Funcional não é só aquelas aulinhas ali que o cara fica balançando corda e mexendo com acessório. É você fazer o seu corpo funcionar de uma forma que cada músculo cumpra a sua função de acordo com a demanda dele. É muito comum a gente ver esse pessoal muito forte, né, que tem dificuldades diversas, assim. Às vezes o cara não consegue nem correr direito, porque ele não consegue coordenar o corpo todo para uma corrida. Uhum. Então, no nosso método lá, a gente tenta misturar essas coisas todas. A gente tenta pegar o melhor dos exercícios com máquina, com peso, que são muito bons. A gente tenta passar alguns exercícios funcionais, que normalmente são para recuperar coisas que a gente perdeu ao longo da vida, né? Todo mundo começa a vida agachando. Você vê menino agachado para todo lado. Uhum. Adulto agachado já é um negócio difícil, né? É. Ganhar levanta, as costas dói, o cara não consegue. Então, talvez uma das primeiras coisas que seja necessário seja reaprender a agachar. Porque aí você vai poder fazer agachamento, botar mais peso nas costas. Porque se o cara não consegue fazer como é que ele vai fazer 10? 3 séries de 10. Então a gente acredita nisso, em reconstruir o movimento, né? Reconstruir as disfunções ali que a gente foi criando ao longo da vida. Sensacional. Isso é feito através de uma anamnese, de um diagnóstico? Como que é feito esse processo? Porque é sensacional essa metodologia, essa preocupação, porque realmente o movimento, ele é... Posso entender que ele é a primeira parte mais importante antes de pegar o peso. Pois é. A primeira coisa é você fazer uma análise, né? Uhum. Tem uma avaliação que a gente chama lá de escaneamento corporal, que nem é essa avaliação, porque a avaliação de antigamente você ficava em pé ali, e o cara te olhava e tal, e já via alguma coisa. Dá para ver alguma coisa, mas o cara não sabe como é que você está durante o movimento. Então, quando a avaliação ela é funcional também, na hora que você agacha, o cara vê se o seu joelho está indo para dentro. Se estiver indo para dentro, opa, estou suspeitando que o músculo que segura para o lado de fora aqui está fraco. Está dormindo, é muito comum assim, um músculo pegar a ação do outro. Um músculo preguiçoso, a gente fala que tá com amnésia esse músculo. Nossa, então meu corpo todo tá amnésia então. E aí, com esse diagnóstico, fica fácil. E aí o professor lá entende disso, vai falar, poxa, vamos fortalecer aqui, melhorar ali. É muito comum você pedir às pessoas para elas agacharem e elas caírem para trás. Porque elas vão perdendo a mobilidade do tornozelo, por exemplo, o tornozelo fica rígido. Quando você vai agachar, o seu joelho tem que ir para frente. Se o tornozelo está rígido e não deixa o joelho para frente, o quadril vai para trás e aí você cai para trás. Às vezes é uma simples mobilidade, né? A gente fala que é passar um óleozinho na articulação do tornozelo e está tudo resolvido. Eu, como ultra-atleta, né, vamos chamar assim, todo ano eu vou a um fisioterapeuta mais especializado ainda para fazer uma revisão do corpo. Porque eu não posso machucar. Então, quer dizer, eu sobrecarrego demais o meu corpo. Quanto mais o meu corpo estiver harmônico, melhor para mim, menos chance de lesão. Então, todo ano eu vou lá, dou uma revisada e ele vê se cada músculo está cumprindo sua função. Aí são vários testes, né? Nem são da área de educação física, são da área de fisioterapia, normalmente. O cara tem muita sensibilidade, ele faz palpação, ele faz medições. E aí todo o meu aquecimento é isso aí, é corrigindo esses pequenos probleminhas que todos nós temos. O meu é um tornozelo rígido, o seu é a lombar que está fraco, o abdômen está fraco, e aí são vários problemas, cada um com seus, né? Quando a gente fala corredor, tem várias modalidades, né? Várias opções, né? Corredor de asfalto. Você foi pra trilha, né? Sim. O que te motivou a ir pra trilha? A minha vida sempre foi no mato, né? Que legal. Eu sempre fui do escotismo, conforme eu falei, depois eu fui morar no Pará, morei lá no meio da floresta amazônica. Uau! E daí, quando eu voltei de lá e montei a academia, eu comecei a escalar, escalada, acho que eu adoro também, mas toma muito tempo, eu acabei migrando para o trail run, isso é a minha vida. Natureza é um dos componentes da minha vida, assim, que não tem jeito de fugir, assim, eu não consigo, eu preciso. Essa migração de escalar para correr, qual o maior aprendizado que você teve, assim, escalando? Porque eu
eu só vejo pela TV, eu acho incrível, assim, além da coragem e a preparação, porque tem inteligência emocional na subida, no meio, lá em cima, não é pra qualquer um. Mas o maior aprendizado que você teve escalando, Márcio? Eu sempre pensei por que eu escalava. Sempre, quando era novo, eu assistia aquelas propagandas da Hollywood, que o pessoal fazendo esporte radical. Aham. Mas meu sonho mesmo era ser surfista. Olha só. Eu nasci em Minas, né? Deu ruim, né? Aham, deu ruim. Sim. E aí, quando eu conheci escalada, eu encantei de cara. Falei, gente, que fantástico. E aí eu comecei a praticar e fui gostando cada vez mais. Na escalada eu fiz grandes amigos. Meus melhores amigos eram da escalada. Que é um negócio bem comum também, porque você divide corda, você divide sua vida ali com alguém, né? Uhum. Então você acaba ficando muito amigo de todo mundo. O desafio mental na escalada é muito grande, assim. Ele é diferente da corrida. Todo esporte tem um desafio, né, mental ali muito forte. Sim. Mas o da escalada, o medo é muito iminente, né? E eu sempre tive um pouco de medo de altura, mas eu gosto de desafio. Então, acho que o desafio foi o que me atraiu lá. E aprendizado, poxa, a gente aprende tanto. Eu não sei te falar qual foi o maior aprendizado, assim. Mas, talvez as amizades. Acho que é o que eu tiro da escalada mais forte hoje, assim. Poxa, eu fiz muitos amigos na escalada e gosto muito deles. E hoje eu encontro menos, porque todo mundo é muito apaixonado, né? Então, você quer encontrar com o escalador, você tem que ir pro meio do mato lá para achar os caras, porque eles não abrem mão disso. E agora na corrida eu fico impressionado, porque cada corrida que eu faço é um aprendizado a mais, né? Já é um desafio diferente de resistência, você está muito cansado, ainda faltam muitos quilômetros, e aí cada corrida é um aprendizado, é um tênis que você tem que trocar, é um jeito de carregar, uma alimentação que você aprende diferente, é um alimento que você descobre que você gosta, mas na corrida não funciona bem. Então tem muito aprendizado o tempo todo. Já aconteceu alguma situação muito inusitada correndo? Assim, que você fala assim, poxa, isso aqui eu nunca imaginei que iria acontecer aqui. É, bastante. Ano passado eu fiz uma corrida, foi a maior distância que eu já fiz, foi de 85 quilômetros. Uau! E dentro de uma trilha? É um trajeto, Aham. E aí você vai passando por todo tipo de terreno, né? Aham. E eu saí atrasado, deu errado, assim, que a gente foi deixando alimentação nos trajetos lá para eu poder passar e ter alguma coisa para eu comer lá nos pontos determinados. Isso atrasou, e eu saí atrasado, e logo no quilômetro 2 eu já torci o pé. Então a cabeça já piora na saída, né? Eu falei, nossa, eu tô atrasado, torci o pé. Mas aí, de repente, encaixei na corrida e fiquei super bem. Quando eu estava super bem, eu cheguei na crista da montanha e tinha tanta neblina que eu não enxergava o chão. Olha só. Então não dava para correr, eu tive que andar. Porque toda hora eu chutava uma pedra, chutava um galho, era na crista da montanha, estava ventando muito, e muita neblina. Eu fiquei igual o menino emburrado, assim. Poxa, eu perdi a corrida, não dá mais, tá ruim. E acabou que depois melhorou, eu consegui seguir em frente. Mas as adversidades, elas vêm o tempo todo, né? Imagino. E que bom que você parou de correr. Imagina, tá sem visão, correndo, poderia até machucar, né? Machucar, perder. Exatamente. Quero começar a correr. Quais que são as primeiras atitudes que eu preciso fazer para começar nessa caminhada da corrida? Eu vou pegar o meu caso, por exemplo. Márcio, quero começar, cara. Por onde começar? Olha, cada caso é um caso, mas vamos supor que você esteja com sobrepeso, por exemplo. Corrida machuca, né? Assim, se você soca em cima com muito peso, a chance de machucar é maior. Eu diria que a primeira providência é um profissional para te orientar nisso, porque tem muito risco. E mesmo assim, vale a pena começar. Mesmo acima do peso, por exemplo, a corrida vai ser um grande aliado para quem quer emagrecer. Mas o profissional vai te orientar na quantidade que você tem que fazer, nos dias que você deve descansar, como que você vai crescer com isso. Então é essencial alguém estudar a estratégia. Isso não é só para corrida, não. Eu diria até que é para academia, sabe? As pessoas dão muito valor à ficha, minha ficha, mas o que a gente precisa mesmo é de um tutor, uma pessoa que vai orientar, um professor, na verdade, técnico, que vai te orientando ali. Porque ou você é devagar demais, é preguiçoso demais e vai se sabotar, e a pessoa vai te ajudar nisso, ou você quer demais e vai se machucar. E aí a pessoa vai te ajudar nisso também. E eu, com toda essa experiência, eu tenho um treinador. Que legal. E eu falo tudo para ele, e ele vai me conhecendo, e eu vou conhecendo como é que ele funciona, e a gente vai interagindo. Mesmo os atletas de alto nível
todos têm treinadores, né? Não tem um atleta, eu já faço esporte há não sei quantos anos, eu vou sozinho. Não tem essa pessoa. Uhum. Porque a gente se sabota o tempo todo, a gente Sensacional. força, né? É muito comum a gente ver lá na academia, o cara vai lá e corre a volta da Pampulha, 18 quilômetros. Ele fica tão motivado que na segunda-feira, correu domingo, na segunda-feira ele está lá na academia na esteira correndo igual um doido, porque ele fala, no ano que vem eu vou matar a pau. E ele está fazendo tudo errado, porque ele tinha que estar descansando. Não era para ele estar correndo no dia seguinte. Quem enxerga isso melhor? O outro. E vê a gente e fala, opa, hoje você não vai correr de jeito nenhum. Você, assim, esse foi um dos ensinamentos mais importantes que você falou aqui pra gente. Isso até eu diria, olha só, eu falei dos tipos de academia. A pessoa às vezes vai para uma academia dessa de rede, uma academia low cost, ela paga R$100, vamos dar um exemplo, ela quer esse tutor, ela quer que o cara monte a ficha, ela quer uma avaliação nutricional, ela quer que ligue para ela quando ela não vai. Não cabe. Não cabe. Né? Conta não fecha, né? Não fecha. Então, se você quer, você pode ter até um treinador virtual, mas tem que ter contato o tempo todo. Você tem que dar o feedback, ó, treinei e senti isso. E fala para ele. Ele é um cara experiente, ele vai falar, poxa, então segura hoje, aperta mais, é normal, enfrenta essa dor aí. A gente não sabe tudo, ninguém sabe tudo. Uma outra pessoa enxergando a gente de fora é essencial. Sim. E essa é a função dos treinadores. Sensacional. E eu quero compartilhar com você que chegou aqui. O Márcio acaba de nos dar um ensinamento muito importante. A importância de pedir ajuda e o principal, pedir ajuda para a pessoa correta. Nem tudo a gente precisa fazer sozinho, com acompanhamento, com um especialista, vai te dar um direcionamento para até você não parar de fazer. Isso é muito importante. E a gente fala isso aqui no Engrena, Márcio, todos os dias. A importância de você pedir ajuda, ter um profissional habilitado, preparado, ter um acompanhamento de gente que realmente sabe mexer o doce. E dentro deste raciocínio, quero te fazer mais uma polêmica. Só tô soltando polêmica aqui, né, Márcio? Vamos lá. Tô jogando as bombas aí. É o seguinte, para uma pessoa leiga, no meu caso, por exemplo, que eu não tenho culhão, habilidade, estudo, expertise para fazer a avaliação de um profissional, como que eu consigo saber se aquele profissional da academia tá certo ou tá errado ou tá me direcionando correto? É muito importante a gente saber disso. Eu vou até melhorar minha pergunta. Existe alguma coisa que eu preciso saber se esse profissional é bom ou não é, para ele não me indicar? Porque o que tem de instrutor, gente recém-formado, estagiário e toda a sua família, você olha para o cara, você viu um menino lá de 18 anos. Pô, um menino de 18 anos montando a minha ficha? Como que eu consigo errar menos, vamos dizer assim? Olha, antigamente a gente falava assim, procure um profissional formado e tal. Com essa decadência do ensino, o profissional formado a gente nem pode falar isso mais, porque forma tanta gente ruim, né, em todas as áreas. Então, hoje eu tenho muito assim, sempre vai ter o feeling, né? Você vai ter que se identificar com a pessoa. Sempre vai ter a sua maturidade, né? Porque às vezes você quer muito ficar forte e você vai procurar aquele cara fortão. Só que ele está tomando um monte de anabolizante lá, então assim, não faz sentido. Mas o principal que eu acho hoje assim, é muito importante, que as pessoas também estão perdendo muito disso, é a tal da prática, né? Assim, eu vou treinar corrida, poxa, eu vou treinar com um cara que é corredor, que tem experiência nisso. Legal. E que vive e respira isso, que acredita, que gosta e tal, assim, porque é muito comum, assim, hoje em dia a gente tem dificuldade de contratar porque as pessoas não praticam. Um monte de gente querendo ser personal trainer, mas nunca passou por uma academia. Ou passou a vida inteira tomando anabolizante. Assim, não faz sentido. Assim. Minha namorada sempre passou por vários grupos, assessorias de corrida. Eu ia com ela, mas eu nunca entrei em nenhuma. Eu não via sentido ali no tipo de treino que eles propunham e tal. Quando ela chegou nessa que a gente está hoje, a gente está, porque eu fui convivendo com o pessoal, falei, gente, que pessoal legal, assim, sensato, sereno, segurando o tempo todo. Falei, não sai, sabe, não vai muito rápido e tal. O que aconteceu? Entrei, gostei cada vez mais e hoje estou correndo por causa deles também, porque isso era comum no passado, né? Tinha o mestre e o discípulo. O mestre era o cara que acreditava, que vivia e respirava aquilo, e o discípulo ia lá. Com essa ascensão dos monte de universidade que tem, de faculdade, o pessoal estudando cada vez menos, assim, virou um negócio de diploma, né? A gente acha que o cara tem um diploma e que ele está seguro. Não está seguro.
Uhum. Né? Lá na academia, por exemplo, outra forma é você pegar uma instituição mais séria um pouco, né? Lá na academia a gente dá treinamento dia e noite. Que E legal. ainda assim é difícil. Uhum. Porque às vezes, muitas vezes, você pega gente que não tem vivência. E a vivência ela é essencial. Legal. Eu sempre. Várias academias, diversas, e eu sempre tive esse olhar, assim, porque uma das minhas especialidades é neurociência comportamental, e a neurolinguística também ela vai nos ensinar muito isso, a fazer uma avaliação. E às vezes o cara me falava ali, Márcio, e eu sentia que era algo decorado, era algo programado, mas se olhar, não era algo vivido. Pois é, o cliente induz a gente muito ao erro às vezes, né? Às vezes o cara quer muito a ficha, ele está muito preocupado lá com a ficha. Eu diria, esqueça um pouco a ficha e faça contato com o profissional o tempo todo. Se Uhum. você vai a uma academia dessas mais baratas, que você vai malhar sozinho lá, não tem problema, mas você precisa de um treinador por fora ali que ele vai te dar as dicas. Uhum. Dependendo do nível de exercício que você vai fazer, é quase impossível fazer sozinho, porque exercícios corretivos, por exemplo, eles precisam de alguém olhando mesmo. Sim. Mas nem todo mundo está com um problema muito sério. Então dá para fazer lá, desde que esteja alguém orientando. Eu já conversei com muita gente que fala, poxa, mas como é que é a sua planilha lá? O treinador todo mês faz uma planilha para mim. Uhum. Mas ele pergunta para você como é que foi o mês anterior? Não, ele vai me entregando planilha em cima de planilha. Poxa, então não faz sentido. Não faz Que sentido. treinador é esse? Pega Que na legal. internet, o ChatGPT te dá uma planilha lá, fácil. Sim. E até compartilhar com você, teve uma vez que eu fui instruído a fazer bicicleta que queima mais e tal. Aí eu comecei, eu tava indo com 116 quilos. Aí comecei na bicicleta. Beleza, eu fiz um dia, eu tava indo todos os dias, né? Eu fiz 5 dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, fazia musculação e fazia 30 minutos ali de bike, beleza? Isso foi de segunda a sexta. No sábado, quando eu acordei, quando eu fui levantar da cama, eu caí. Eu não aguentei pisar de dor no joelho. Gente, sem brincadeira, mas aquela dor insuportável no joelho. Assim, não bati, nada. Aí, domingo melhorou, tomei uns remedinhos. Na segunda-feira eu fui e falei pro instrutor, falei assim, cara, tô com uma dor aqui no joelho. Ele tava assim, não, continua com dor, que é assim mesmo. É seu corpo reagindo. Aí eu, pô, com dor? Aí lembro disso até hoje. Malhei peito e fui fazer os 30 minutos ali na bike. Aí deu 2 minutos... já senti a dor, falei assim, não, cara, não dá nem. Eu falei assim, não, cara, não para, tá? Não desiste. Aí, fiquei mais uns 5 minutos, eu fui embora, falei assim, não, eu não volto aqui nunca mais. Numa conversa aleatória depois, com um ex-namorado da minha irmã, expliquei pra ele a situação, que tava assim, eu tava andando, muleta, eu comprei uma muleta. Aí ele falou assim, cara, eu acho que a altura do banco estava errada ali. Porque isso acontece muito, você sabia? Como assim a altura do banco? Eu me sentar na bike e ir. Eu falei assim. Aí me explicou lá do banco que pega na cintura, né? Ele falou assim, cara, é verdade mesmo, tava bem mais abaixo. Olha só, o cara deu uma instrução, eu corrigi isso um tempo depois, e ali que era realmente a posição. O cara poderia ter me ensinado, me motivou a fazer mais. Essa história da dor é bem legal, porque duas referências importantes na hora do exercício são: não precisa sentir dor. Uhum. Mesmo aquela dor do dia seguinte, até brinco com os professores lá na academia, se o aluno sentir dor é culpa sua. Não pode sentir, assim, não deve, pra quê? Uhum. Pra ele desistir mais rápido? Né? A gente vai associando ginástica com sofrimento. Primeiro que não precisa sentir dor, mas Legal. você tem que ter paciência. Que aí você vai o primeiro dia, o professor vai te dar uma série de 6 vezes e vai para o outro exercício e te libera rapidinho. As pessoas em geral não querem isso, que elas estão ansiosas para ter resultado e não aceitam isso. Mas o ideal é isso. Sentiu alguma dor? Não. No dia seguinte, fez 6, faz 8, uma série. Depois vai para 2 séries. Você não vai sentir dor, você vai acostumando seu corpo devagarzinho. Mas quase ninguém tem essa paciência. Uhum. E outra coisa o exercício tem que ser confortável. O exercício, quando não está confortável, melhor trocar. Ainda mais para iniciante. O grande índice de lesões, em geral, é com iniciantes. Uhum. Tem a culpa dos treinadores e tem a culpa do próprio praticante, porque o cara nunca fez ginástica e quer tirar o atraso todo, né? Uhum. Ou então se motiva muito. Corrida é bem comum. Corrida é um negócio muito gostoso, assim. Quando você consegue passar daquela fase inicial, as endorfinas vêm forte, assim, você se sente muito bem. Só que a gente começa a transferir, né? A gente tem muito problema, aí correr alivia, eu corro muito, e aí eu não tenho lastro nenhum, não tenho estrutura nenhuma, e eu vou machucar. Bicicleta todo dia para quem estava parado, vai machucar, não precisa muito esforço para entender isso. Uhum. Então,
tudo machuca, fazer muito ou não fazer nada. Uhum. O treinador, ele entra nessa hora para entender esse jogo aí. E é comum, eu já escutei vários casos de pessoas que o próprio treinador fala isso, né? Não, você dá conta, vai lá, você dá conta. Uhum. Agora tá na moda falar guerreiro, né? Então, guerreira, completou a prova. Guerreiro não é quem completa a prova rastejando. Sim. É quem treina e completa a prova com honra. Com honra, Poxa, rastejando, fazendo mal para o organismo, isso faz mal. Uhum. Sim, é claro que de vez em quando um atleta tem um problema, ele rasteja ali no final porque ele quer completar, mas isso é quem está muito nativa. Então a pessoa nunca correu, se inscreve lá na volta da Pampulha, quase morre, passa a semana seguinte toda cheia de dor, assim, completei, sou guerreira. Não é guerreiro. Guerreiro é dia a dia. Esse negócio de aparecer no Instagram lá que eu consegui, isso não é legal, assim. Às vezes é só pra uma foto, né? Sacrifício tudo pra ter uma foto e ter alguns likes, né? Exatamente. Isso Já acontece. tem gente até pagando, né, pra corredor correr com seu relógio lá, pra marcar o seu Strava no seu relógio lá, que você fez um feito lá que nem é seu. Uhum. Isso não faz o menor sentido. É justamente isso mesmo. Tem algum caso, assim, emocionante ou impactante lá da academia, de uma aluna que ela chegou e vocês tiveram, através da metodologia, corrigir tudo e hoje ela tá uma outra pessoa? Teve alguma, assim, que marcou vocês? Olha, tem caso demais nesse sentido, assim, mas é muita gente. Uhum. É impressionante, assim, que a gente fala que a nossa missão é ajudar as pessoas a se manter em movimento, né? Sim. Fazer atividade física regularmente é muito difícil para a maioria das pessoas. Para mim não é difícil, porque a atividade física é meu refúgio, minha salvação. Mas para 90 e tantos % da população é difícil. Uhum. É difícil vencer o celular, o Netflix, é bem difícil. Poxa, a gente tem N casos de emagrecimento de pessoas que estavam muito mal e nem sabiam. Elas começaram a fazer exercício e falaram, puxa, professores, como a gente dá muito treinamento, é muito comum, até para exemplificar aquela história da musculação e do funcional, né? Uhum. Cara, em geral, os professores todos são praticantes de musculação, mas eles têm dor na lombar, dor no joelho, dor não sei o quê. E aí eles começam a aplicar o método nosso e começam a ter os benefícios. E aí que o cara acredita mesmo. Então é muito interessante. Eu queria falar de um caso negativo, que eu acho interessante, assim. Isso foi um colega meu que me contou. A moça perdeu o filho. Bom, obviamente, um caso muito triste. Daí a pouco ela começou a correr e gostou demais da corrida. Uhum. Aí ela participou de uma corrida de 5 km, participou de uma de 10 km e já estava treinando para de 21 km, assim, mas tudo num prazo muito curto. Ela estava substituindo, né? Uhum. Dificuldades emocionais, botou a corrida no lugar. Poderia ser legal, mas aconteceu o óbvio. Não tinha histórico nenhum de atividade física e machucou, assim, não sei o que no quadril, desgaste nos quadris e tal. Então, é comum acontecer isso. Sim. Mais uma vez, a gente precisa de alguém olhando por nós. Normalmente alguém que entenda, porque senão o próprio profissional vai te empurrar para o buraco, né? Eu falo que é igual um psicólogo ruim, né? Uhum. Você vai lá para resolver o problema e arranja outro, porque o cara vai te jogar em outro buraco. Sim. Esse é um caso negativo. Mas lá na academia, casos positivos, mas são muitos, são muitos. Eu gosto até de falar dos profissionais. Tinha uma menina outro dia que ela estava, assim, nós ficamos lá trabalhando um tempão, descobrindo um processo para ela emagrecer. Professora, estagiária. E ela muito disciplinada, e a gente tirou o açúcar, não, tirou o álcool, não emagrecia, comia menos, não emagrecia. Falei, gente, mas tem uma coisa, não é possível, já tentamos de tudo, né? E eu estava incomodado com isso. No fim, eu falei, você precisa dormir mais. Se você dormir mais e não resolver seus problemas, aí eu desisto, assim, não vai ter jeito. Ela tirou férias, dormiu, perdeu 8 quilos. Uau! E é difícil acreditar nisso. Pô, só dormir? Só dormir. Olha só. Porque a recuperação, os hormônios, tudo se equilibra dormindo. Sim. E essa menina era tão guerreira, olha o negócio do treinador. Tão guerreira, esforçada e tal, que ela não tinha resultado. E ela tinha muito problema de inchaço, você via que as bochechas estavam grandes. Foi só dormir, questão resolvida. Esse foi o processo dela, né? E até a gente brincou depois, falou, olha, pode ser que esse processo seu não funcione para outra pessoa, que seja outro problema. Sim. Mas é o que a gente prega, cada um tem que descobrir qual que é o seu processo, e processo leva tempo. Legal, muito bom. A parte ruim do meu trabalho, Márcio, é quando chega o final, quando o papo é bom, né? Mas só que eu tenho uma surpresinha aqui pra você no final, porque aqui no Engrena é assim, né? Participou do Engrena, tem que ter uma surpresinha. Mas antes, queria te agradecer por todos esses ensinamentos. Você me ensinou a
a ter uma visão completamente diferente, sair da massa, sair do bolo. Isso é muito importante. Constância, metodologia, processos e pedir ajuda e um acompanhamento para quem realmente sabe, faz uma diferença muito grande. Mas eu quero deixar aqui uma última pergunta. Hoje, com toda essa tua experiência, tua sabedoria, o seu processo percorrido, né? Parabéns pela humildade de dizer que todo dia tá aprendendo. Isso é muito legal. Mas se o Márcio hoje encontrasse com o Márcio de 20 anos, o que você falaria para ele? Paciência. Eu sempre fui muito agitado. Até uso o esporte muito para isso, para me acalmar. Uhum. E eu queria as coisas muito rapidamente. Depois, agora, recentemente, que eu fui para ultra, né? Ultramaratonista. Imagina você sair para uma corrida de 100 km ansioso, você não vai chegar. Então tem que curtir o processo, tem que viver mais curtindo isso, que é muito bom. Isso a gente não tem dúvida. Mas a ansiedade é um grande vilão na sociedade atual, né? Para mim, muito, a grande parte das pessoas também. Então, paciência é um negócio importantíssimo. Mas, se eu nascesse de novo, eu ouvi falar nisso. Eu faria mais esporte. Esporte é muito legal. Que legal. Muito bom. Vamos de surpresinha? Vamos lá. É o seguinte, aqui no Engrena, Márcio, nós temos um quadro. Esse quadro, ele chama Papum. Eu vou falar ou uma palavra ou uma frase que eu também não sei o que é, e você tem que responder a primeira coisa que vier na cabeça. Esse aí que é o legal, entendeu? Não sei o que eu vou perguntar, então não vale justificar. Eu falei, você respondeu, por isso é o nome de Papum. Eu sou do estilo lento, hein? Vamos estilo ver. lento? Não, mas pode ter certeza que eu vou fazer um mix aqui, que esse que é o legal da brincadeira, combinado? Combinado. Vou fazer uma contagem regressiva aqui e a gente começa, beleza? Beleza. Alguma dúvida daqui? Não. Beleza? E o legal é que ele deu até uma arrumada assim, né? Vamos lá. Então vamos lá. 3, 2, 1. Saúde. Alimentação. Amor. Leveza. Família. Convivência. Esporte. Poxa, muito. Alimentação. Carboidrato. Márcio na infância. Pivete. Márcio na adolescência. Insegurança. Márcio no primeiro mês da academia montada. Frio na barriga. Qual que é o valor do Márcio que é inegociável? Aprendizado contínuo. O que o Márcio nunca faria? Poxa, essa rápido? Caramba. Não sei. Pula. Qual que é o prato predileto do Márcio? Frango. Qual que é o hobby do Márcio que ninguém conhece? Filosofia. Márcio em 2023. Assustado. Márcio em 2024. Confiante. Márcio até dia 31 de dezembro de 2025. Mais tranquilo. E para concluir, qual que é o sentimento que a corrida gera dentro do seu coração? Harmonia. Muito legal. E esse foi mais um Papum. Obrigado. Respondeu bem. Até parece que foi combinado isso aqui, né? Valeu. Márcio, queria agradecer a sua presença. Obrigado mais uma vez pelos ensinamentos. Muito obrigado. A sua resposta sobre paciência num século desse aqui, onde a ansiedade ela toma conta, onde as pessoas não são pacientes, inclusive isso para mim mexeu muito comigo. Respeitar o processo, curtir a caminhada, isso é muito legal. Tirar um pouco do imediatismo, daquela coisa tudo para ontem, fazer por fazer, pegar um tanto de informação. Obrigado por você ter abençoado a minha vida com a sua história de vida. Eu brinco que o exemplo ela arrasta, né? Mas o testemunho é muito legal. Considerações finais, quer mandar um abraço, deixar o telefone nas redes sociais, fica à vontade, o espaço é todo seu. Bom, se você se identificou com alguma coisa que eu falei, né? A nossa academia está aqui na Rua Araguari, no Barro Preto, próximo ao Colégio Santo Agostinho. A gente é apaixonado pelo movimento, a gente acredita no movimento, qualquer que seja, né? Sair do ponto A e para o ponto B. E exercício salva.
Então, se você está desanimado, achando que a academia não é para você, tem academia de todo jeito, tem treinador de todo jeito. Não desista, experimente, porque é bom demais. Mas só passar a fase inicial, que a vida é outra. E é isso daí. Ó, pra você que chegou até aqui, curte, compartilhem, comentam. Pra você que quer ajudar alguém com conteúdo de excelência, compartilha esse episódio. Vou deixar na íntegra, vou deixar os contatos também. E esse foi mais um Engrena Cash. Pessoal, até o próximo. Vamos que vamos. Um abraço.